Com a palavra, então, o orador e deputado federal Volney Queiroz, que divide comigo a responsabilidade de comemorar com vocês os 50 anos dessa instituição. Deputado Volney Queiroz. Senhora Presidenta dos Trabalhos, Perpétua Almeida, nosso bom dia a todos e a todos. Gostaria inicialmente de saudar aqui nosso presidente que abriu os trabalhos, nosso colega deputado Mauro Benevides, decano desta casa, abraçar aqui os componentes da mesa, mestre Pequenina, o mestre Edson Lodi, trazer a nossa saudação para o deputado Cibá Machado, o senador Sérgio Petecão, que nos prestigia com sua presença, o ex-deputado João Magno, o deputado Gladson Cameli, abraçar aqui o presidente mestre Flávio Mesquita, presidente da União do Vegetal, os mestres assistentes gerais, mestre Paulo Afonso, mestre Edson Saraiva, abraçar o mestre Edson Lodi, que compõe a mesa, abraçar aqui os mestres do Conselho da Recordação dos Ensinos, mestre Gabriel, mestre Zé Luiz de Oliveira, mestre Jair Gabriel da Costa, mestre Raimundo Carneiro Braga, mestre Luiz Felipe Belmonte dos Santos, meus amigos e amigas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ilustres representantes do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal e demais membros de entidades oasqueiras, aos quais saúdo na pessoa do mestre-geral representante da UDV, Francisco Herculano de Oliveira. Ao promover esta homenagem ao cinquentenário da União do Vegetal, a Câmara dos Deputados cumpre uma das suas finalidades fundamentais, a de ser a Casa do Povo, e nesta condição, prestigiar as suas instituições mais relevantes. Nem sempre a relevância de uma instituição se mede por sua notoriedade pública. A União do Vegetal ainda é pouco conhecida, mas expressa na sua prática e nos seus objetivos o que há de mais sublime na natureza humana, a busca de evolução no sentido do aprimoramento das virtudes morais, intelectuais e espirituais. É uma religião de fundamentação cristã reencarnacionista, oriunda da Amazônia brasileira, mas de destinação universal, o que explica estar hoje legalmente instituída em outros 5 países, Inglaterra, Espanha, Portugal, Estados Unidos e Suíça, transmitindo a sua doutrina e ensinos na língua portuguesa, propiciando com isso a difusão desse nosso idioma e de nossa cultura. É o reconhecimento a um trabalho sério, honesto, inspirado, que se originou de um seringueiro baiano, José Gabriel da Costa, o mestre Gabriel, que a criou em 22 de julho de 1961, no coração da floresta amazônica, trazendo na sua doutrina uma mensagem de paz e simplicidade para toda a humanidade. A UDV, como também é conhecida, utiliza em seus rituais, como sacramento religioso, o chá ayahuasca, comprovadamente inofensivo à saúde, conforme demonstram numerosas pesquisas científicas efetuadas por universidades brasileiras e estrangeiras de renome, entre as quais esta, que trouxe aqui, Farmacologia Humana da Ayahuasca, que é anexo ao meu discurso para que conste dos anais dessa casa. Trata-se de pesquisa realizada por 9 centros universitários, entre os quais a Escola Paulista de Medicina, da Universidade de São Paulo e a Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. O chá, segundo conclusões preliminares dessa pesquisa, assinada por algumas das maiores autoridades mundiais em toxicologia, etnobotânica, psiquiatria e psicofarmacologia, entre outros, os cientistas norte-americanos Rick Strassman e Charles Groves. É, do ponto de vista toxicológico, quase tão inócuo quanto a água. Utilizado no contexto religioso, sem a adição de outra substância, nos padrões adotados pela União do Vegetal, que serviu de base para a pesquisa, tem sido de grande valia na recuperação e reintegração de alcoólatras, drogados e na recomposição e reequilíbrio das famílias. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, liberdade religiosa, além de direito constitucional inalienável, artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, constitui marco civilizatório estabelecido em milênios de história humana. A crise de valores contemporânea, no entanto, leva alguns, equivocadamente, a atribuir às religiões responsabilidade
pelo desconcerto do mundo. É o que resiste diariamente à mídia, dando conta da existência de movimentos na Europa e Estados Unidos, encabeçados por intelectuais, artistas e cientistas, buscando atribuir às religiões um contencioso geopolítico que infelicita hoje o planeta. Ocidente e Oriente cultuam tensões recíprocas, tendo como pano de fundo divergências ditas espirituais, islamismo versus cristianismo e judaísmo sendo a maior delas. Na espiritualidade, porém, não há divergências. Nós, seres humanos, podemos divergir em relação ao que seja verdade, mas a verdade nada tem a ver com essas controvérsias e não é afetada por elas. Continua onde sempre esteve e sempre estará. O ser humano distanciou-se da simplicidade e emaranhou-se em complexidades. Perdeu de vista a dimensão divina da natureza, passou a maltratá-la. Perdeu o fio da meada, o fio de Ariadne, e não encontra a saída do labirinto. Mas é preciso reencontrá-la, sob pena de continuar prisioneiro de si mesmo. Prisão a que o conduziu a visão materialista e utilitária que adotou. Sem a perspectiva espiritual, não há saída. Em meio a esse contexto conturbado, que distorce valores morais, ameaça a sagrada instituição da família e afasta o ser humano da realidade, surge a união do vegetal, como uma luz no fim do túnel, uma nova possibilidade de religação com o sagrado. Ao dever, nasceu cabocla, matuta, e chegou até nós pelas mãos dos primeiros discípulos do mestre Gabriel, seringueiros, soldados da borracha, que com grande sacrifício protagonizaram nos anos 40 do século passado a maior contribuição brasileira à vitória aliada na Segunda Guerra Mundial, aumentando em 7 vezes a produção de borracha, insumo fundamental para o abastecimento das tropas aliadas e para o desfecho vitorioso daquele conflito. Dos seringais, ao dever foi para Porto Velho, Rondônia, onde se registrou como religião e iniciou o seu processo de institucionalização e expansão. Quando o mestre Gabriel faleceu em 1971, em Brasília, a União do Vegetal possuía apenas 2 núcleos e cerca de 2 centenas de seguidores, a sede geral em Porto Velho e o núcleo de Manaus. Hoje, tem mais de 150 núcleos em todo o país, distribuídos em dezenas de cidades, além dos países já mencionados, com cerca de 20 mil sócios. Sua sede geral, desde 1982, está em Brasília, onde administra, sem fazer uso de qualquer recurso publicitário, sua gradual expansão pelo Brasil e pelo mundo. A UDV não é sectária, não vê o ambiente religioso como um mercado competitivo. Respeita os demais credos religiosos, vendo-os como aliados na luta pela regeneração moral e espiritual da humanidade. Sua doutrina professa a reencarnação dos espíritos como objetivo de evolução. A cada vinda à Terra, o espírito tem a oportunidade de se aprimorar, até um dia concluir a sua missão. A UDV crê e sustenta o código ético e moral expresso nos 10 mandamentos de Moisés e vê em Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador da humanidade. Mestre Gabriel, ao criar esta sociedade religiosa, o fez com o objetivo de proporcionar à humanidade um caminho de construção de paz, que mostre ao ser humano, pela constância nos deveres e prática fiel do bem, como chegar um dia à perfeição. É um caminho de salvação, que tem em Jesus o seu referencial maior, e no Mestre Gabriel um guia seguro, uma luz amiga, a orientar os seus seguidores. A paz é a construção coletiva, depende do convívio com o próximo, de entendê-lo, de aceitá-lo como é. O Criador, ao conceber a sua obra, optou pela multidiversidade e não pela uniformidade. É assim com a natureza, é assim com o ser humano. Assimilar essa multidiversidade, essa biodiversidade em toda a sua extensão, compreendê-la, harmonizar-se com ela e dela extrair os conhecimentos e a sabedoria que traz, constituem desafios fundamentais para a evolução espiritual. A humanidade, apesar de toda a sua diversidade, de raças, de religiões, de idiomas e culturas, é uma só. E tem o mesmo destino, evoluir e chegar um dia a Deus. O verdadeiro sentimento religioso
de religação com a origem divina, traz dentro de si o respeito à diversidade. São muitas as moradas na casa do Pai, nos ensinou o Mestre Jesus. Guerras e conflitos religiosos são, pois, contradições que evidenciam a distância e incompreensão do que verdadeiramente é e precisa ser a religião. Vivemos hoje em um mundo carente de concórdia e do real sentido da espiritualidade, a que todos nós nos destinamos. O diverso não é oposto, é complementar. A riqueza está na construção dessa harmonia, e é dela que se nutre a paz. E é nesta missão que a União do Vegetal vem cumprindo há meio século. Desde sua origem, procurou apresentar-se às autoridades e esclarecer os benefícios do seu trabalho religioso e as propriedades do seu sacramento, o Ayahuasca. Nos Estados Unidos, os sócios da União do Vegetal conquistaram por unanimidade, em 2005, em novembro, na Suprema Corte, o pleno direito constitucional de exercê-la. Seus dirigentes foram investigados por 7 anos, nos mais variados aspectos do seu trabalho, o que envolveu, além de conteúdo da sua doutrina, exame rigoroso a respeito das propriedades fitoquímicas do Ayahuasca. No âmbito interno, o uso religioso do Ayahuasca, também conhecido como vegetal, foi igualmente submetido pelo Estado brasileiro a rigorosas investigações. A primeira em 1986 e a segunda em 1992, ambas pelo já extinto Conselho Federal de Entorpecentes, CONFEN, que por unanimidade, em ambas as ocasiões, o aprovou. Posteriormente, as atribuições do CONFEN foram transferidas para a SENAD e para o CONAD, que tornaram a examinar e avaliar o uso religioso da ayahuasca. Foi constituído em 2007, já nessa nova instância do Estado, no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, um grupo multidisciplinar de trabalho, composto por autoridades médicas e científicas e representantes de instituições religiosas usuárias da ayahuasca. E, mais uma vez, o Estado brasileiro concluiu, por unanimidade, pela legitimidade do uso ritualístico da ayahuasca. Temos, então, um trabalho religioso que, como poucos, submeteu-se à mais rigorosa avaliação, tendo sempre obtido eloquente aprovação. E a razão é simples: é um trabalho construtivo, regenerativo, em prol do ser humano e do que de mais nobre constitui em sua jornada na Terra, a família. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhores convidados, senhores componentes da mesa, como coautor do pedido de realização desta sessão solene, tendo em vista o indiscutível interesse público de que se reveste, ressalto a parceria Estado-religião, na medida em que ambos têm a mesma missão de buscar o bem comum, pode ser benéfica. Cada qual tem o seu papel e não podem se confundir ou se sobrepor, mas isso não impede que estabeleçam ações conjuntas que beneficiem a comunidade, sobretudo ações de natureza social. E aí me reporto a outro aspecto do trabalho da UDV, a beneficência, presente já em sua razão social, Centro Espírita Beneficente União do Vegetal. Suas ações no campo educativo, com um projeto de alfabetização de adultos, e no campo do assistencialismo, atendendo a comunidades carentes de crianças e idosos, não apenas. Age também no campo do meio ambiente, em sintonia com a própria origem amazônica e sua doutrina espiritual, que vê na natureza uma das dimensões da divindade. Para exercer esta missão ambiental, já que da natureza extrai o seu sacramento, os vegetais Mariri e Chacrona, a UDV criou a Associação Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico, que trabalha por uma cultura de manejo e preservação da biodiversidade. São, pois, ações construtivas que extrapolam o âmbito religioso e se somam aos méritos de sua missão espiritual, justificando plenamente as homenagens que ora recebe desta casa. Sinto-me honrado, senhor presidente, senhora presidente, senhores parlamentares, senhores convidados, com a oportunidade de dirigir essas palavras, que espero ressoem por todo o país, dando testemunho a este trabalho que engrandece o Brasil, tornando-o porta-voz de uma mensagem sublime de luz, paz e amor para toda a humanidade. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado Volney, a quem eu convido para fazer parte da mesa conosco. Queria dizer ao plenário desta casa, agora, aos colegas da UDV, que poucas sessões solenes lotam o plenário da casa. E quase nenhuma delas lota o plenário e as galerias.
Então, os colegas estão de parabéns aqui pela presença, pela seriedade com que estão encarando os 50 anos nesta sessão solene. A partir de agora, nós vamos ouvir os parlamentares.